muito bom dia. Os goleiros foram decisivos e Corinthians e Vasco estão na final da Copa do Brasil. Em Itaquera, Hugo Souza brilhou ao defender 2 penalidades, sendo uma de Gabigol, que foi um dos vilões da eliminação da Raposa. Outra informação que vem da Toca é que o técnico Leonardo Jardim deixou o clube. No Rio, o xará Léo Jardim do Cruz Maltino repetiu o script do camisa 1 do Timão ao defender outras 2 cobranças e garantir o time de Fernando Diniz na final. Com esses resultados, o São Paulo ficou com a vaga na Copa Sul-Americana. Por falar no tricolor, os bastidores do clube fervem com 2 notícias: o uso de Monjaro pelos jogadores e o esquema de venda ilegal de camarotes do Morumbi, que resultou na saída de 2 diretores. E no Catar, o Flamengo começa os preparativos para a superfinal do Intercontinental, quarta-feira contra o PSG. No sábado, o Malvadão eliminou o Pirâmides do Egito. Vamos enfrentar o atual campeão da Champions, a melhor equipe do mundo, com o melhor treinador do mundo. E vamos tentar fazer um jogo perfeito. É a única forma que nós temos de poder ter alguma chance de vencer esse jogo contra esse adversário. Então eles são os favoritos para essa disputa. Tem uma equipe extremamente forte, muito bem trabalhada, jogadores jovens, potentes, rápidos. Como eu disse, a gente vai tentar preparar da melhor maneira possível. Vai ser uma noite bonita, eu espero um jogo bonito de se jogar e de se participar. Em relação ao Maracanã em São Januário, a gente tem assim É tudo muito difícil. Existe uma predileção, acho que geral, por São Januário, por ser a nossa casa. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem uma energia e tem um gramado que reúne condições muito melhores e tem uma atmosfera que contempla muito mais vascaíno. Então a gente consegue colocar aqui, sei lá, mais do que o triplo de pessoas para vir no Maracanã. O Hugo é um cara diferenciado, um dos grandes goleiros do futebol brasileiro nesse momento. Com certeza terá um futuro brilhante pela frente e eu acho que o próprio torcedor se sente muito bem representado em momentos como esse, tendo um goleiro desse nível. Quando a gente foi estudar os pênaltis ali, eu falei, cara, o Gabriel nem vou ver, porque acho que eu treinei com ele 5 anos e eu acho que ninguém melhor do que eu conhece ele. E eu vou ver o que vai acontecer no momento e vou no meu feeling. Graças a Deus deu certo. E o pênalti fraquíssimo, batido pelo Gabigol. É muita comemoração carioca e paulista pelo Corinthians e pelo Vasco da Gama. A Copa do Brasil tem finalíssima definida. Já na quarta-feira começa tudo outra vez e agora valendo título, dinheiro e vaga na Libertadores. Ronaldão, você sempre acredita, não tem nenhuma condição que mude o seu pensamento, mas dessa vez, nem Corinthians e nem Vasco eram os favoritos e em campo, nas penalidades, os 2 times estão na decisão da Copa do Brasil. Bom dia, que dia! Bom dia! Jarra de tangerina e caras de cachorro lavado. Vocês estão com a cara de cachorro lavado. Vitamina C pura aqui. E a cara de triste dos dois. Deixa eu falar com vocês. Hugo, monstro sagrado do Corinthians. Olha, vou te falar mais, hein? Que goleiro que nós temos, hein? E temos goleiro para a seleção brasileira também. O Ancelotti já falou. Pênalti chama o menino. Ontem foi demais, Renato. Posso falar uma coisa? O Hugo mostra a sua competência nos pênaltis, não só nos pênaltis, mas ele foi decisivo ontem, assim como o Léo Jardim fez exatamente a mesma coisa. Um goleiro muito qualificado e que também foi protagonista da classificação do Vasco da Gama, Edu Dracena. Edu, que desânimo! Ainda resquícios do almoço de sexta-feira. Ei, Edu! Renata, bom dia. Um pouquinho também. Eu fiquei estragada. Sexta-feira, meu Deus, parecia que não ia acabar nunca. Mas olha aí o que você faz aí, Gabriel. Tem que aguentar agora aqui, ó. Esse cara aqui, ó, do lado, pelo amor de Deus. Cheguei aqui já de manhã falando, vai Corinthians, vai Corinthians. Faz o gol, um dos melhores batedores de pênalti na hora do vamos ver, infelizmente
não conseguiu fazer o gol. Aliás, agora vou recorrer à sinceridade habitual de Cícero João. Cicinho, Gabigol, depois de ontem, depois de perder um pênalti decisivo, um cara que tantas vezes pelo Flamengo já ajudou nesse quesito, acabou prejudicando a Raposa. E agora, hein? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Na verdade, bom dia pra esse cavalo do Ronaldo aí, né? Porque pra nós é Tá difícil, tristeza, hein? viu? Pelo amor. Mas não tem problema nenhum, Gabigol. Na hora do vamos ver, você mudar um pouquinho a sua maneira de bater. Até porque todos os jogadores, aquela pancada forte, porque tinham 2 goleiros excepcionais. Então, foi tudo na sua conta, Gabigol. Parabéns. Jogamos vocês pra Série B da Sul-Americana. Eu nem queria também, eu nem queria. Já tá contando, já é campeão já aqui, ó. Dá São um Paulo já título. tem muito problema pra Já dá um resolver. título pro O Vasco Corinthians já, chegou, então. o Corinthians chegou e jogou o São Paulo lá pra Sul-Americana. É isso que eu tô dizendo. Ah, bom. Agora uma pergunta, quem não ganhar a Copa do Brasil vai disputar o quê? É nada. O quê? Quem não ganhar a Copa do Brasil vai disputar o quê? Nós vamos ver domingo. Sul-Americana. Nós vamos ver domingo quem vai, quem não vai. Nós vamos ver domingo. A 2025 da Stock Car acabou. Foi encerrada aqui no Autódromo de Interlagos. Felipe Fraga garantiu o título, o bicampeonato no sábado. No domingo, tivemos uma corrida de encher os olhos. A corrida sprint foi a mais decisiva de todos os tempos da Stock Car. Apenas Felipe Fraga e Gaetano de Mauro, companheiros de equipe da Eurofarm RC, tinham chances de conquistar o título e de quebra ainda largaram na primeira fila. Tudo ia muito bem. Daí veio a famosa chuva de Interlagos. Gaetano de Mauro não pensou 2 vezes, colocou pneus de chuva e com todas as confusões que aconteceram, chegou ao primeiro lugar rapidamente. Mas aí veio uma bandeira vermelha, corrida paralisada. O regulamento diz que a corrida deve ser retomada com as posições da volta anterior. Mas Gaetano já estava na 10ª, a maioria dos pilotos na 9ª e a corrida recomeçou na 8ª volta. Com isso, Gaetano de Mauro perdeu muitas posições e também a chance de vencer. Felipe Fraga, que já estava numa situação cômoda, pois a diferença para seu companheiro era de 114 pontos, reassumiu o primeiro posto, venceu e faturou o bicampeonato. É uma pena a corrida, foi uma confusão aí, a gente vai ter que analisar depois. Mas eu estou muito feliz, eu quero agradecer ao Farma por ter me dado um carro sensacional a temporada toda. Muito feliz de chegar aqui, pô, e ter meu filho, minha esposa, minha família, que é só alegria, estou muito feliz. E detalhe, se Fraga ficasse entre os 12 primeiros nesta corrida, conquistaria o título da mesma forma. E no domingo, muitas ultrapassagens, aquela corrida de primeira linha. Rubens Barrichello, por exemplo, largou na 25ª posição e terminou em 5º. E a disputa pelo primeiro lugar teve este incrível pega entre Arthur Leite e Thiago Camilo. O piloto da Crown Racing acabou levando a melhor e garantiu também a 3ª posição na classificação geral. Completaram o pódio Gabriel Casagrande e Guilherme Salas. E agora a Stock Car vai descansar e voltará às pistas em março de 2026. Como vem fazendo o Malvadão, hein, Rona? Malvadão. O Flamengo passou pelo Pirâmides, gols de zagueiros. A gente discutia aqui na sexta-feira, vai mudar o time, vai dar chance pro Danilo. Aconteceu e venceu. Nas ruas de Doha ou nos arredores do estádio, não há clima de mundial. Está tudo vazio. Até tinha uma fanfest com música e uma versão árabe do nosso carnaval. Mas estava às moscas. Foram cerca de 8.000 pagantes. Pouco para um duelo desse tamanho que valia a vaga na final. O Flamengo foi dominante. Em certos momentos do primeiro tempo, ultrapassou a marca de 80% de posse de bola, empurrando Pirâmides para trás com linhas altas e pressão constante após a perda. Sem a bola, venceu disputas, antecipou jogadas e reduziu o campo do adversário. Rossi, praticamente espectador, só foi exigido quando o relógio já se aproximava do intervalo.
Mas antes, aos 23 minutos do primeiro tempo, Cebolinha rompeu a marcação e sofreu a falta. Arrascaeta cobrou com precisão e Léo Pereira apareceu entre dois defensores para cabecear firme, sem chance para o goleiro. No segundo tempo, o roteiro se repetiu. O Pirâmides jogava na retranca, buscava o contra-ataque e o Flamengo buscava os espaços. Mais uma vez, a bola parada resolveu. Arrascaeta levantou na segunda trave e Danilo subiu mais alto para ampliar. Um gol que reorganizou o jogo e desmontou qualquer plano egípcio de reação. Com a vantagem consolidada, o Flamengo passou a administrar. Felipe Luiz rodou o elenco, preservou peças-chave e controlou o tempo da partida. Ainda houve espaço para um símbolo importante, o retorno de Pedro após quase 2 meses. Em pouco mais de 9 minutos, finalizou 2 vezes e deixou a sensação de que volta no momento certo, às vésperas do jogo mais decisivo da temporada. O que o torcedor do Flamengo vinha sonhando se tornou realidade. O time vai disputar a decisão diante do Paris Saint-Germain. O sonho do bimundial pode acontecer aqui neste estádio na próxima quarta-feira. O atual campeão da Champions, a melhor equipe do mundo, com o melhor treinador do mundo. Então eles são os favoritos para essa disputa. Tem uma equipe extremamente forte, muito bem trabalhada, jogadores jovens, potentes, rápidos. No último compromisso, antes de viajar ao Catar, o PSG venceu o Metz, do campeonato francês, por 3-2, com um time misto. Os europeus vão com tudo, mas o Flamengo já mostrou que tem condições de vencer e voltar a conquistar o mundo após 44 anos. E eu acredito muito em que eu posso, senão não estaria aqui hoje, e que a gente pode fazer história. Eu acredito muito. E meus jogadores sabem o quanto que eu acredito, não é de hoje que eu venho falando para eles. Então vamos, como eu falei, desfrutar e tentar fazer história na quarta-feira. Desfrutar e melhor seria ganhar, não é? Felipe Luiz, 2 dias sem falar com o Felipe Killing desde sexta-feira, não é? Mas ele está de volta, como sempre, bem informado, está desfrutando também da vida no Catar, trabalhando, acompanhando o Flamengo e deixando o jogo aberto bem mais completo. Killing, tudo bem com você? Um bom começo de semana, chega mais por aqui, a sua vez. Que legal, Renata, já estava com saudade de você. Abraço pro pessoal aí do estúdio, Cicinho, Dracena, Ronaldão. Estou em frente ao CT em Flamengo, está fazendo toda a preparação aqui no Intercontinental. O time está treinando neste momento, a gente pôde acompanhar os primeiros 20 minutos. Mais cedo, o Paris Saint-Germain treinou por aqui, mas treino fechado para a imprensa. E depois do jogo contra o Pirâmides no sábado, o grupo ganhou uma folga. Então, teve jogador que foi curtir o deserto, andar de camelo, dar uma relaxada, mas agora foco total nessa partida contra o PSG, que desembarcou em Doha ontem. Um voo curto de Paris até aqui, né? Cerca de 6 horas. Um fuso horário também não muito diferente, né? Apenas 2 horas à frente o Catar da França. E vale destacar que o Paris Saint-Germain joga em casa. Quem assina o cheque, quem investe dinheiro no Paris Saint-Germain é o Catar. O Nasser Al-Khelaifi é o CEO, mas o emir do Catar é quem de fato coloca o dinheiro. E para o Paris Saint-Germain é mais do que um título intercontinental, mundial, mas é jogar diante do patrão. E você não vai para a casa do patrão com uma roupa velha. Então dá para esperar um Paris Saint-Germain com força máxima daquilo que o Luiz Henrique tem à disposição. O Hakimi, lateral direito, está lesionado, não vai jogar. O Marquinhos e também o Dembélé são dúvidas, mas é um time extremamente forte. Tem o Vitinha no meio de campo, tem o Kvaratskhelia. Então é um PSG que, além de jogar na casa do patrão, vai em busca de um título inédito. O Paris Saint-Germain, no final de semana, entrou em campo com um time reserva, mas o Luiz Henrique já fez isso em outros momentos da temporada. Por outro lado, o Felipe Luiz tem todos os jogadores à disposição. O Pedro, que jogou contra o Pirâmides, também vai estar à disposição. E se por um lado, né, o Paris Saint-Germain chegou ontem, vai fazer apenas um jogo já a decisão, então está mais descansado, o Flamengo está aqui há uma semana.
vivendo o torneio, respirando, já acostumado com o fuso horário, já acostumado com o gramado, a bola, porque a partida vai acontecer no Ahmad Ben Ali, assim como aconteceram as partidas diante do Cruz Azul e também do Pirâmides. E na primeira partida contra o Cruz Azul, depois o Felipe Luiz disse, né, que o time sentiu um pouco a diferença do gramado, até comparou com o gramado da Arena Corinthians, um bom gramado, mas que não é um padrão que ele vê no futebol brasileiro. Agora, o time já está ambientado a isso. Então, é um Flamengo que vem com essa mentalidade vencedora, são 78 jogos no ano, 4 títulos, e um Flamengo que vai em busca do bimundial após 44 anos. Mais cedo, conversamos com o Luiz Araújo, falando sobre essa final contra o Paris Saint-Germain. Vamos ouvi-lo. Eu acho que é uma final e todos querem ganhar. E se a gente pudesse escolher também, a gente também não queria pegar o PSG, mas a gente não tinha escolha, o PSG já estava na final. Mas todos sabem da grandeza que é o Flamengo, por conta também da nação, de tudo que a gente vem fazendo esse ano, do que a gente também deixou naquele Mundial nos Estados Unidos. A gente vem de grandes conquistas, a gente vem também muito bem fisicamente, mentalmente, e claro que quando o time começa a vencer e isso traduz em conquistas, deixa a gente ainda mais forte. Mas sabemos que o favoritismo é todo do PSG, é o melhor time, mas vamos entrar com o pezinho no chão, jogar o futebol que a gente tem e, se Deus quiser, no final, Deus nos abençoar e sair com esse título. Felipe Killing, Flamengo agora só pensa no PSG e se conquistar esse título intercontinental. Que marra, hein? Quem segura o Mengão? Killing, obrigada pelas informações, por esse giro rápido por aqui. A gente vai se falando logo mais amanhã, se tudo der certo, viu? Combinado, Renata. Até breve, viu? Beijo pra você. Até a próxima. Flamengo já deixou o Pirâmides pra trás, ganhou o jogo, os zagueiros fizeram a diferença. Eu sempre falo pro Edu que, na minha opinião, o zagueiro competente é aquele que defensivamente ele é impecável, mas que também vai à área e faz gols. E o Flamengo tem essas armas poderosas. Não, ainda mais no momento crucial, né? Porque o Flamengo vinha num momento do jogo ali com dificuldade e tal, e uma bola parada se resolve e dá mais tranquilidade até mesmo para a equipe se posicionar dentro do campo, saber sair jogando também. E é como a gente falou, eu esperava muito que o Danilo fosse para o jogo e aconteceu. E muito feliz por ele também pelo gol, sobe muito bem. E a questão do zagueiro, Renato, é tempo de bola, é posicionamento e a movimentação e quem bate também. Porque sabe aonde que eles estão para que eles possam, de repente, vir de frente e fazer o gol. Então, parabéns aí pela parte defensiva que eles tiram muito bem ali na defesa e quando vai para o ataque faz muitos gols. Só para descontrair um pouco, Ronaldão, Cicinho tá louco para ver na seleção brasileira Militão e Léo Pereira juntos, hein? Olha, é mesmo, Cicinho. Militão na lateral e Léo Pereira ali, né? Bom jogador, um dos jogadores, o zagueiro mais regular do Campeonato Brasileiro. Junto com o Marquinho. Não, ele tá pedindo passagem realmente. O Léo Pereira ele vem tá se credenciando, não apenas pelos gols, mas porque ele é um zagueiro muito seguro. Aliás, é até engraçado, pela carreira o Danilo está na seleção brasileira também, pelo conjunto da obra, porque ele não é o titular absoluto no Flamengo. E mesmo assim ele tem o prestígio que ele conquistou internacionalmente. É um zagueiro que, quando o Felipe Luiz lança a mão, ele corresponde. Porque não é apenas fazendo o gol, é também dando solidez, é liberando os jogadores do meio-campo. E o meio-campo do Flamengo é muito qualificado. Então precisa ter essa liberdade. O Danilo é entrega, né, que a gente fala assim. Muita gente até questionou essa vinda dele pro Flamengo. Mas a verdade é que a entrega dele, não só no lado defensivo, como ofensivo também, é uma entrega espetacular. Então, por isso que eu aqui ainda, meus amiguinhos, aqui estou meio desconfiado. Para mim, eu acho que o Flamengo ainda vai conquistar esse campeonato aí. Porque um jogo só, tudo pode acontecer. Marcação cerrada, tira espaço, Cicinho. É que nem o Corinthians foi jogar lá contra o Corinthians não tá nesse patamar, não. Não, eu tô dizendo assim, o Corinthians foi jogar contra o Cruzeiro, fora de casa, vocês falaram o quê? Ih, lá o Corinthians vai perder, lá o Corinthians não ganha. O Corinthians foi lá, fez aquele ferrolho, tudo marcando. E jogou melhor fora do que em casa. Então, em casa perdeu, mas levou, porque tinha o goleiro Hugo. Vai que o Rossi esteja também. Porque tinha o Daronco lá, que deu o gol lá, que não marcou a falta lá, ué, no Mineirão. Daronco jogou? Lá. Não, mas o juiz joga num time aí diferente aqui em São Ontem teve uma cotovelada do Ramalho. Não, estamos falando do Flamengo. Você que trouxe o assunto. Você que trouxe o assunto, então falando do Flamengo, tá? Agora, a gente sabe que o PSG, o Luiz Henrique já falou em entrevista, inclusive, vai ter que redobrar a atenção,
porque sabe que a qualidade do Flamengo é bem maior que a do Pirâmides e elogiou muito o time comandado pelo Felipe Luiz. Então, o PSG está ciente, já sabe que o Flamengo passou pelo Mundial, o PSG foi até a final daquele torneio, perdeu para o Chelsea. Fica também na obrigação do PSG, além da Champions, ganhar essa competição. Não, e fica até porque ele teve no Mundial, né, uma grande surpresa, né, que foi o Botafogo derrotou o Paris Saint-Germain. Então a gente já vê que no campeonato francês o Paris Saint-Germain já poupou sua equipe considerada titular, então já demonstra o respeito para com o adversário. Então não é qualquer time que está ali na final, não. É o Flamengo, que já mandou o Munhá ir para Catatumba aí e derrubou as pirâmides do Egito. Cicílio, olha o tamanho do avião dos caras e a mamãe com teco-teco. Por isso que não chegou. Por isso que não chega. De teco-teco você não chega lá. Avião dela, o Palmeiras tem avião dela. É deles, é alugado. Isso já demonstra o respeito, né? O Paris Saint-Germain sabe que o Flamengo não tá indo lá para passear como alguns fazem. Então, o sistema é bruto. E a FIFA já anunciou que amanhã também vai divulgar os nomes dos vencedores do FIFA The Best, que no ano passado foi dominado o prêmio pelo Real Madrid, que lá estava no Catar também. Agora, o PSG lá está. Então, sei não se o Dembélé não vai ganhar esse prêmio também pela FIFA, não é? O Vasco da Gama não era o favorito, mas tinha vencido a primeira partida diante do Fluminense no tempo normal, 1-0, gol contra do PH, e nas penalidades, Léo Jardim brilhou e o Vasco faz a finalíssima diante do Corinthians. Mais uma vez, a atmosfera do Maracanã estava de arrepiar. 67.560 torcedores estiveram nas arquibancadas, registrando o melhor público desta edição da Copa do Brasil. Mesmo em vantagem no confronto, o Vasco começou melhor. Na primeira chance perigosa, Andrés Gomes deixou 2 marcadores para trás e chutou buscando o ângulo, mas Fábio fez grande defesa. O lado direito de ataque do Fluminense, aos poucos, começou a funcionar. Aos 35 minutos, novamente, Canóbio pisou na área e cruzou para Everaldo, que acertou a trave. Na sobra, Paulo Henrique tentou afastar e acabou marcando contra. Infelizmente aconteceu. Num momento muito crucial, uma falha dessa não pode acontecer. Realmente me cobrei, vou me cobrar bastante disso. Mas o mais importante foi o espírito que a equipe teve, de se reerguer dentro da partida, de se entregar, de ir até o último minuto. Depois do gol, o jogo ficou quente. Teve confusão na área técnica, desentendimento entre os jogadores, aquele clima de clássico. O Cruz Maltino poderia ter empatado ainda na primeira etapa. Thiago Mendes lançou Ryan, que tocou fraco na saída de Fábio. Felipe Coutinho arriscou de longe e o goleiro tricolor mandou para escanteio. No último lance, Ryan cobrou falta no ângulo e Fábio voltou a salvar o Flu. Logo no início do segundo tempo, Barros saiu jogando errado, mas Lúcio Acosta não aproveitou. No contra-ataque, Ryan parou em Fábio mais uma vez. A joia da colina tentou de cabeça e adivinha? A última oportunidade do jogo caiu nos pés de John Kennedy, mas ele mandou para fora. A definição seria mesmo nos pênaltis. Thiago Silva abriu bem a disputa e na primeira cobrança vascaína, com Verratti, Fábio pegou. Só que no pênalti seguinte, foi a vez de Léo Jardim crescer para cima de John Kennedy. Ryan, Ganso, Vitor Luiz, René, Coutinho converteram as cobranças seguintes, até que na quinta batida, Canóbio chutou no meio e Léo Jardim defendeu. Coube a Puma Rodrigues fazer o gol da classificação. E muito feliz por ter dado a classificação no último pênalti, mas confiamos muito em nos que iam a bater todos. En términos generales, los dos juegos, el desarrollo fue muy parejo. Em termos gerais, os 2 jogos foram muito parelhos. Eles têm jogadores mais verticais que podem chutar de fora da área, como o jovem Ryan. No fim, tudo foi decidido nos pênaltis e passou merecidamente o Vasco. Y bueno, después al final, viste cómo es esto, se define por penales y pasó merecidamente Vasco. Festa vascaína no Maracanã. Essa foi a 6ª vitória seguida do Vasco em disputas de pênaltis, todas elas na Copa do Brasil. 3 no ano passado e 3 nesta edição. Uma decisão tomada
baseado em muito estudo e também numa intuição que eu tive ali no momento. Fico feliz de poder ajudar e poder ter defendido esse pênalti. Eu acho que o time também, nos momentos que a gente desceu, que a gente vacilou, a gente foi reconhecendo nossos erros e foi se juntando e se fechando como time. Eu acho que dessa forma a gente chegou muito forte para disputar esses jogos contra o Fluminense e a gente de fato espera agora nessa semana conseguir se unir ainda mais para fazer 2 grandes jogos. Nem dá muito tempo para comemorar. Na quarta-feira, o Vasco já começa a decidir o título diante do Corinthians, em Itaquera. A volta será no domingo, novamente no Maracanã. Tem tudo para ser uma grande final. O Corinthians tem uma grande equipe, é uma torcida também que apoia bastante. E eles vão jogar um jogo em São Paulo, dentro dos domínios deles, e a gente vai fazer a finalíssima aqui no Maracanã. Então a gente tem que agora saber descansar e começar a preparar. E tem tudo para ser 2 grandes jogos. Bom, antes de mais nada, os nossos parabéns ao Fernando Diniz e ao Dorival Júnior. O Dorival, um expert em ganhar a Copa do Brasil, chegar às decisões. E o Diniz, um cara que muitos falaram que era maluco quando aceitou a proposta do Pedrinho. Só que na janela do meio do ano, o Vasco se reforçou, os jogadores funcionaram, deram certo. Chegaram para virarem, inclusive, titulares, não é? Então eu acho que isso foi importante e o Vasco agora colhe frutos. Quem vai ganhar, Ronaldão, não sabemos, mas eu tenho certeza, e até a gente estava comentando aqui nos bastidores, o nível dos jogos dessa semifinal. Se eles mantiverem esse nível, temos tudo para ver 2 finais incríveis. E o legal dos treinadores brasileiros aí também em alta, né? A gente viu aí o Felipe Luiz que ele fez, já está consumado, né? Pelo menos por aqui. E esses 2 treinadores agora brigando por uma Copa do Brasil, importantíssimo. Não eram os favoritos. Então, não eram os favoritos. Estão aí, entrando aí com muita força as 2 equipes. Agora, eu queria só fazer eu vou até falar para vocês que eu não fui goleiro. Vendo o que o Fábio está fazendo, a carreira do Fábio, ele não só tem que ser estudado, como falou o Diniz, mas o cara é fora de série. São bolas, 45 anos de idade, Cicinho, que ele estica a bola, ela explode. Pá! Aí ele para, ela vem em cima dele. Ele sai, ela vem, ele encaixa. Vai, pula, pega. Pega no zagueiro, ele tá ali, ele sai, anda de novo e pega a bola lá. Impressionante, Fábio. Parabéns pela sua entrega. E, isso aí, com certeza, você está trazendo muita molecada a pegar gosto de jogar no gol também. Isso é legal demais. Parabéns, eu fiquei emocionado até. Falei, que gostoso ver o cara pegar com essa alegria, com a idade que tá e jogar o que você tá jogando, irmão. Parabéns ao Diniz também, parabéns ao goleiro Jardim também. Fez uma grande partida, pegou pênalti e tal. Mas o Fábio, pelo amor de Deus, Ancelotti, leva 5 goleiros então, velho. Leva 5. Essa semifinal de Copa do Brasil, as 2, na verdade, elas passaram pelos goleiros. Isso ficou comprovado. Agora, Cicinho, quando começou a partida, foi um bombardeio do Vasco e realmente o Fábio apareceu. E dá para destacar também o Thiago Silva, que provavelmente fez a sua despedida do Fluminense, 41 anos. Um zagueiro que muita gente, assim como o Ronaldo falou do Fábio, gostaria de ver na seleção brasileira. Renata, a regularidade desses jogadores é que chama muita atenção, né? A experiência conta muito ali dentro de campo. E você vê a postura do Fábio e também do Thiago Silva sempre trazendo uma cobrança dos seus companheiros de uma maneira assim que incentiva eles a melhorar. O que vale ressaltar, tanto na semifinal Corinthians e Cruzeiro e agora Fluminense e Vasco, mas falando do Fluminense e Vasco, que não dá para você apontar assim um culpado, porque foi tão bonito o jogo e só poderia ter sido decidido nos PH, mas o PH fez um gol contra. Ali foi uma infelicidade, né? Erro. Mas assim, jogou muita bola, tanto o Fluminense quanto o Vasco, jogadores todos empenhados, assim, o Fluminense tentando reverter o resultado, o Vasco não deixando barato e parando no goleiro. Então, assim, foi decidido, os pênaltis também foram cobrados com seriedade, né? E houve mérito dos goleiros. Então, assim, parabéns aos treinadores, parabéns às 2 equipes e esses 2 gigantes, né? Thiago Silva e Fábio, que, apesar da idade, foram os 2 principais nomes dessa semifinal. E o Léo Jardim salvou o Verratti, que é um ídolo do Vasco, mas que perdeu a penalidade, tinha sido decisivo para que o Vasco chegasse na semifinal. E a gente sabe que o Yuri passou pela mesma situação também no Corinthians, aí o Hugo foi lá e fez as defesas. Então, Edu realmente foi no limite, tudo decidido nos pênaltis. E aí entra esse aspecto emocional, porque é difícil ter concentração depois de 2 partidas tão fortes e pesadas.
Mas quem está na final é o Vasco. E é interessante, curioso, né, Renata? A gente viu que nenhum errou chutando para fora. Foram todos defesas do goleiro. Nenhum errou assim, chutou para fora ou para cima, do lado. Então foi realmente o treinamento de goleiro hoje. É impressionante o que eles fazem no dia a dia. O treino de explosão, o treino de agilidade, sabe? A questão de você ter a noção onde que você está. Então foram 2 grandes jogos, sim, decididos no detalhe realmente. E principalmente numa disputa de pênalti, onde que esses jogadores já estão esgotados fisicamente. E também, Renata, com relação a temporada, acabando a temporada, quantos jogos o Fluminense jogou na temporada? Mais de 70, o Vasco quase a mesma coisa. Então, para você ver que alguns momentos nos jogos, a gente viu que caiu um pouco de produção, mais por causa do cansaço da temporada do que realmente do jogo. Então, parabéns às duas equipes, tanto o Corinthians como o Vasco, eles vão fazer uma grande final. Muito bem, já detalhes da classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil. Que momento está na decisão da Copa do Brasil? O Corinthians venceu em Minas, em casa, perdeu para o Cruzeiro, deixou tudo para os pênaltis. Hugo Souza resolveu aparecer nessa hora e definiu tudo para o Timão, que agora só espera pelo Vasco. O futuro está nos detalhes, ainda mais quando 9 Copas do Brasil entram em campo e mesmo com a vantagem da ida, nada definido? Não, a garantia vai ser aqui, os 2-0 aqui na nossa arena. Você veio de BH, mas não é cruzanense não, né? Sai pra lá, pô. Não é porque a gente mora lá que tem que ter mau gosto. É, rapaz, tinha mineiro corintiano e até bandeira especial pro gol polêmico do Memphis. Estão chorando ainda, né? Falando que o gol do Memphis foi de bom, né? Então, a Memphis. Quando a bola rolou, o Cruzeiro assustou com os Mateus. Logo aos 11 com o Matheus Henrique e nessa bicicleta do Matheus Pereira pra defesaça do Hugo Souza. Camisa 10 que serviu Caio Jorge para outra finalização mineira. Até que, de tanto pressionar, o gol cabuloso saiu. Arroio, que tinha acabado de entrar no lugar do Sinisterra, cabeceou para o fundo das redes. 1-0 Cruzeiro e tudo igual no agregado. Dominante em Itaquera, tinha mais Raposa, quase o segundo no desvio do Christian. História que se manteve na volta do intervalo. Desatenção total da zaga alvinegra. Caio Jorge avançou sozinho e Arroio teve tempo de dominar para fazer o segundo. O Bandeira viu o impedimento, mas o VAR traçou as linhas e validou. 2-0 Raposa. Cruzeiro faz 2-0 no Corinthians, Arroio! Apenas 4 minutos depois, o alívio da Fiel. Garro levantou na área, Cássio afastou mal e Matheus Bidu diminuiu. Ou seja, tudo igual no agregado de novo. Bidu, pra explosão da Fiel, torcida corintiana. Foi algo improvável, né? Mas graças a Deus eu pude ser feliz ali na cabeçada. Aí as coisas mudaram. Pressão gigante corintiana, com Memphis e Garro de fora. E nas 2 bolas na trave quase seguidas, com Bidu de bicicleta e Bidon de carrinho. Só que o destino queria mesmo o embate entre os goleiros nos pênaltis. Na primeira, Hugo quase pegou a cobrança do Matheus Pereira. O gigante Cássio cresceu ainda mais para cima do Yuri Alberto. Na sequência, converteram Wanderson, Memphis, William, Garro, Lucas Silva e Vitinho. Aí chegava a hora de Gabigol, que entrou para bater o pênalti decisivo. Na verdade, era a vez de Hugo Souza, que pegou a do camisa 9 e a do volante Wallace. Coube então a Breno Bidon classificar o Corinthians para a decisão. Bidon! Hugo é o herói do Corinthians! Ele é o herói do Corinthians! O Corinthians está na final da Copa do Brasil! Lei do ex, Cássio, que nada. Hugo Souza prova porque é o atual goleiro do Corinthians, se agiganta na meta alvinegra e classifica o Timão para a final da Copa do Brasil, em busca de um título que Cássio nunca conquistou na carreira. Eu falo esse coração que eu realmente não quero protagonismo. Porque quando eu sou protagonista é porque é essa loucura aí, né, que aconteceu hoje. Torço muito para ele, espero que ele bata todos os meus recordes no Corinthians. Acho que a gente tem que torcer para a prosperidade, é um cara trabalhador. Teremos agora os 2 jogos finais. A minha 5ª decisão
graças a Deus, é a minha 6ª semifinal. Nós vamos fazer de tudo para que as coisas aconteçam. Hoje é um dia de luto de muita tristeza da família cruzeirense, da minha família, da família dos jogadores. O futuro realmente esteve nos detalhes, nas luvas de Hugo. Hugo, você é o herói do Corinthians! Bom, são várias nuances. Vamos começar com o lado vencedor. Ronaldão, claro que hoje é mais um dia para exaltar o trabalho e o talento do Hugo Souza, que para pegar pênaltis, ele se concentra e o início foi tenso, mas o final foi maravilhoso. E o treinamento tem tido efeito porque ele tem a tranquilidade de esperar até o final a chegada do jogador até a bola. Acho que essa foi a grande diferença que ele teve, a vantagem que ele levou. Porque ele, além da leitura, de saber a forma que o cara bate, você tem que ter ser gelado no momento onde o atacante está pensando um monte de coisa para fazer. Então o Hugo fez isso. Mas uma outra coisa a se ressaltar também foi a forma que o Dorival mexe no time no intervalo. Porque geralmente ele mexe com 15 do segundo tempo. Ah, bom, pensei que você não ia valorizar ele, não. Eu tenho que valorizar, porque aqui eu sentei a borracha nele. Sentei a borracha nele, então agora eu tenho que falar, porque ele viu o que estava acontecendo. O Corinthians, no primeiro tempo, foi amassado pela forma de jogar do time do Cruzeiro. E ele sentiu a dificuldade, ele colocou o Garro para segurar essa bola, para começar a ganhar o meio de campo. E ele conseguiu isso. Tanto é que no segundo tempo o Corinthians modificou. E quem salvou o Cruzeiro foi a bola na trave. Porque era para ter terminado empatado esse jogo 2-2. E o Biduzinho, que eu nunca reclamei de bicicleta. O Hugo catou 400 bolas e você fala que era para ter terminado empatado? Então vou te deixar você ver os melhores momentos aí. Dá uma olhada, quem tá aparecendo? Pereira. Mas depois que o Corinthians reduz o placar para 2-1, ele dominou o jogo. Sim. Não sei se faltou perna pro Cruzeiro, a parte física, mas o Corinthians ele poderia ter saído deste jogo sem as penalidades, sim. Sem contar com as bolas na trave, a defesa do Cássio. O Cássio pegou uma bola, essa aí, ó. Essa bola difícil, que ela pega no chão, na frente dele. Uma defesaça que ele fez do Memphis. Então, mais um, ó. Você acha que ele falhou no gol do Cruzeiro? No gol do Corinthians contra o Cruzeiro? Ali muita gente critica, mas subiu muita gente com ele. Ele teve que tentar socar essa bola. Ele não está livre para socar a bola. Ele não erra de livre e espontânea vontade. Ele tenta socar essa bola. Então era o que poderia ser feito. É o que tinha que ser feito. Tinha muita gente com ele ali. Ele não poderia segurar de jeito nenhum. E quando ele vai socar, ele sobe escorado com o zagueiro, todo mundo ali, e ele não consegue jogar essa bola para fora da área. Eu não vejo como falha, porque tem muita gente no lance. Então atrapalharam ele até para ele poder tentar jogar essa bola para fora da área. Agora, Edu, fica a sensação para o Cruzeiro de que perder em casa, não conseguir fazer o resultado em casa, foi o que pesou mais. Porque no primeiro tempo ontem o Cruzeiro apareceu para o jogo, rapidamente o Corinthians conseguu fazer esse gol que levou para os pênaltis e o Cruzeiro não reagiu. Pô, Renato, é claro que o primeiro jogo influenciou muito nesse segundo jogo, jogando no Itaquera, porque a gente sabe a pressão que é, jogar em casa cheia ali do Corinthians é complicado sim, mas também a gente tem que ressaltar também o primeiro jogo do Cruzeiro foi muito abaixo, independentemente do que jogou também, a gente vai colocar aquele asterisco que a bola bateu na mão do Mendes, foi um gol aqui que deveria ter sido anulado. Mas passando disso, eu acho que a gente não vai tirar aqui o mérito do Corinthians, eu acho que o Corinthians também lutou para chegar a esse momento, jogou muito bem em Belo Horizonte no primeiro tempo, jogou realmente, um time que é cascudo, um time experiente. E eu vou aqui, como o Ronaldo ressaltou a mexida do Dorival, né, no intervalo, eu vou aqui dar uma crítica aqui pro Léo Jardim. Eu acho que ele demorou muito para mexer na equipe do Cruzeiro. Acho que a equipe do Cruzeiro cansou no segundo tempo. E quando ele coloca o Garro jogou livre. E o cara que pensa, o cara que movimentação, que fez a equipe do Corinthians jogar. E aí eu acho que faltou um pouquinho também ali do Léo Jardim ter a leitura do jogo, de ter um cara mais em cima dele, um cara já tão gás. Ele foi mexer com 43 do segundo tempo. Para bater pênalti. De repente para bater pênalti, senão ele nem teria mexido. Então acho que faltou de repente ali uma movimentação antes, mas eu acho também ressaltar também a campanha que o Cruzeiro fez, o ano de reestruturação. O objetivo do Cruzeiro era estar na Libertadores de 2026 e estar pelo Campeonato Brasileiro, e agora tentar reformular para o ano que vem e estar brigando pelos títulos. Agora veja como foram as coisas. Dois times muito elogiados aqui no Jogo Aberto ao longo do ano, Palmeiras e Cruzeiro, terminam a temporada sem nenhum título. E elencos caros, aquela coisa toda. Agora, Cicinho, o que não vai ficar barato é o pênalti perdido pelo Gabigol. A torcida do Cruzeiro já está furiosa,
já picharam a imagem dele lá nos muros da Toca, saiu antes dos companheiros, colocando uma roupa preta e branca. Então, não tá legal pro Gabigol, que até se manifestou pelas redes sociais, mas a torcida do Cruzeiro já encontrou o vilão dessa desclassificação. Renata, como nós falávamos de Vasco e Fluminense, que não tinha vilão, apesar dos jogadores terem errado o pênalti pela seriedade que bateram, nesse já não podemos falar a mesma coisa pela displicência do Gabigol. Ah, mas ele bate dessa maneira, sim, mas só que existem momentos e não custa nada você encarar com a seriedade. O problema já bateu de outras formas também pênalti. Exatamente. O problema do Gabigol não é só essa questão de errou o pênalti. Ok, errar é normal. A questão, o que paga muito, que ele é muito cobrado, é por essa questão da arrogância dele, né? Essa prepotência dele. Então, um cara muito soberbo, que já demonstrou isso em vários lugares, né? Porque eu tô aqui, tô falando, as pessoas que conhecem, falam a mesma coisa. Então, assim, num momento como esse, demonstra um sentimento, demonstra um respeito pelos companheiros e pela nação do Cruzeiro. Isso não custa nada. Agora, não, a displicência dele depois de um jogo, a maneira na qual ele se comporta, que ele se coloca acima de tudo e todos, então, isso daí que que não faz. Foi um pênalti mal batido, foi um pênalti displicente. Foi displicente. Mal batido é aquele na qual é o do Yuri. O John Kennedy bateu a meia altura, que a gente sempre fala que favorece o goleiro, mas bateu com seriedade. Agora, esse daí não, ele, de uma maneira lenta, ele vai para a bola e totalmente displicente. Isso daí demonstra o quê? Na minha opinião, o cara que não está concentrado, o cara que entrou obrigado, talvez se ele fosse mais honesto com o treinador, olha, não me coloca, eu não vou bater pênalti. Seria mais profissional e menos arrogante, porque ele pagou pela arrogância. Até porque também o último pênalti é sempre aquele cara que bate melhor. E pra estar no momento... Mas ele bate bem, velho. Mas isso que a gente quer falar. Ele tem um histórico muito positivo. Um dos melhores batedores de pênaltis no Brasil que a gente tem é o Gabriel. É o Gabriel, por tudo que ele já bateu, por tudo que ele fez. A questão, como o Cicinho falou, é a maneira. Entendeu? É a maneira. Você é um cara que é um dos melhores cobradores. Bater dessa maneira... Eu tô achando que vocês estão com dor de cotovelo. Não, cotovelo não. Parabéns ao Hugo. O estilo dele bater, velho. Não, ele esperou até o último momento pra cair. Todos os goleiros esperam. Pela questão do pé, todos os goleiros esperam. Então, assim, se você vai bater dessa maneira, você tem que acertar bem, mas bem no campo. É o estilo dele. Ela saiu pra dentro o goleiro. O goleiro que vocês estão achando que ele errou. O René no Fluminense bateu um pênalti exatamente dessa maneira, mas com seriedade e forte no canto. O goleiro é Hugo. Agora que vocês Gabriel, é porque ele quer ir lá pro Corinthians, rapaz. O cara é o estilo dele bater, agora rapaz. Tem que escutar agora aí. Não pagou pela arrogância. Se vocês estão no jogo, vocês não iriam bater, que vocês estavam de fralda cheia. Então ele foi lá e bateu. A questão é a seguinte, o planejamento dele deu errado, porque o Corinthians não tem dinheiro, transfer ban não vai, Gabigol. Não vai ficar sem Cruzeiro e sem Corinthians. Velho. Agora, se você estava de fralda cheia, isso sim. Você e o Cicinho. Você que estava de fralda cheia até o último pênalti aí, ó. Você estava ele foi lá e bateu. No grupo, ele nem apareceu no grupo. É porque se fosse o Ronaldo no gol, o Ronaldo já estava pulando no outro canto, que era só ameaçar que ele já pulava. Aí não, o Hugo espera. Olha, ninguém vai acertar quantas vezes o Ronaldo já falou o nome do Hugo hoje. Hugo! 1 milhão de vezes, por aí mais ou menos, não é? Fato é que Hugo Souza esteve nas penalidades, decisivo, foi o cara dessa passagem para a final da Copa do Brasil e está sendo mais ainda exaltado pela fiel corintiana. Olha o Ulisses corintiano, olha. Em toda a jornada do herói existe um momento de crise. Em jogo de semifinal de Copa do Brasil, Arroio se viu sem poder ajudar o Cruzeiro na Arena Corinthians depois de ser titular e não entregar o que se esperava no Mineirão. O chamado veio aos 30 minutos, ainda da primeira etapa. Sinisterra, justamente o atacante que entrou em seu lugar, teve que ser substituído. E 9 minutos depois fez aquilo que se esperava dele no jogo de ida. No segundo tempo, marcou o gol que colocava a Raposa na final da Copa do Brasil. Mas espera aí, estamos contando uma história que se passa em São Paulo, dentro de Itaquera. Por que então o Cruzeiro seria o protagonista? Já disse que toda jornada tem seu momento de crise. Essa era a crise corintiana. Hora da reviravolta, que começou com a cabeçada de Matheus Bidu.
Foi algo improvável, né? Mas graças a Deus eu pude ser feliz ali na cabeçada. Fico muito feliz, é uma jogada ali que a gente vem trabalhando na muvuca ali da área e graças a Deus fui muito feliz ali com a cabeçada. O placar estava feito, 2-1 Cruzeiro, agregado de 2-2. A semifinal então seria decidida nos pênaltis. De um lado, Hugo Souza, postulante a ídolo corintiano. Do outro, Cássio, simplesmente o maior pegador de pênaltis da história do Timão. 41 defendidos. Só que agora Cássio defende as traves do Cruzeiro. Ali é um momento onde a gente está um contra o outro e a gente quer vencer, os dois querem vencer, um para cada lado. Mas eu sempre falei da história que ele tem aqui, sempre respeitei muito o tamanho que o Cássio tem aqui nesse clube. Um dos maiores, se não o maior ídolo da história do clube. Mas hoje ele é rival e eu tô aqui para defender o Corinthians. Cássio começou no sentido oposto do que estava acostumado. Deixou calada a massa alvinegra. Uma torcida já acostumada a esperar pela comemoração. E foi assim mais uma vez. Agora nas mãos de Hugo, que defenderam a cobrança dos pés de Gabigol. Nas alternadas, mais uma defesa do novo ídolo corintiano. Timão está na final da Copa do Brasil, graças a Hugo Souza. Cara, eu sempre falo esse de coração que eu realmente não quero protagonismo. Porque quando eu sou protagonista é porque é essa loucura aí, né, que aconteceu hoje. Mas eu tô pronto e preparado para qualquer ocasião, né? E se Deus quis que fosse dessa forma hoje, graças a Deus consegui ajudar a equipe. E, bom, parabenizar todo o esforço do grupo, parabenizar tudo que foi feito. Foi um jogo muito difícil contra uma equipe muito qualificada. E graças a Deus saímos daqui classificado. Cássio saiu eliminado, mas de cabeça erguida e rasgando elogios para o seu substituto. Cara, o Hugo, no tempo que eu tive contato dele, foi um cara extremamente bacana na época do Flamengo também, torço muito pra ele, espero que ele bata todos os meus recordes no Corinthians. Mas eu acho que o futebol é isso, você torcer pra prosperidade dos outros. Ele tá construindo uma história bacana no Corinthians, tá sendo importante, foi importante, o Paulista ali atrás, fez grandes defesas e tomara que ele sendo convocado pra seleção, se tiver oportunidade, ele possa representar muito bem nosso país. Que moral, hein, Hugo? Recebendo esse apoio, esse incentivo do Cássio, que já esteve na seleção e é ídolo corintiano. Ronaldão, o Hugo é um goleiro que ele é muito bom de uma maneira geral, mas nas penalidades ele tem esse vínculo, ele consegue, parece que se sobressair, ele fica realmente muito maior do que já é, concentrado e acaba sendo aquele goleiro que faz a diferença. Eu acho que com tudo que ele passou na carreira dele, ele aprendeu muito, porque ele apanhou bastante também. Pelo que a gente viu que aconteceu no Flamengo com ele, da forma que ele foi tratado algumas vezes também, do jeito que ele voltou para treinar e se dedicar à profissão, isso demonstra muito o que é o cara, o caráter do cara, a força de vontade do cara. E ele tem demonstrado isso a cada jogo que passa, nos treinamentos, com os companheiros, na entrega. Isso é muito importante, a frieza no momento de fazer uma defesa. E aconteceram as coisas na vida dele porque ele buscou. Ele sofreu, mas ele buscou. Então, acho que é legal ver essa volta que ele deu, da forma que ele abraçou também a carreira, a família, porque tudo isso tem muito a ver quando você se entrega, a família e a carreira, as coisas acontecem, o trabalho acontece, aparece. Então, acho que é salutar porque ele é merecedor de tudo que ele passou e tudo que ele vem representando. Hoje, para mim, ele já é um ídolo do Corinthians, porque as defesas que ele fez foram importantíssimas, bola do jogo praticamente. Pênaltis que não tinha como reverter e ele conseguiu reverter. É impressionante. Ídolo é você, o Cássio, ainda eu acho que pra mim não é ídolo ainda. Não, ídolo tem que ganhar um título importante, ganhar um Mundial igual o Cássio ganhou, uma Libertadores. O ídolo você faz ganhou um brasileiro da forma como foi. O torcedor chorando ontem já demonstra o peso que ele carrega no peso do torcedor, isso que é legal. Ontem foi uma choradeira imensa de alegria. Então, o ídolo, ele representa isso no torcedor. Aquele choro de alegria. Cara, só de jogar ali sem receber, tem que ter uma estátua pra ele. Você é o quê? Você é advogado? Não, você é contador? não, eu só tô Se falando. você é contador, o cara, nas condições que tá o Corinthians, jogar sem receber, sem 13º, tem que ter uma estátua pra ele lá. Não tem que ter um busto, tem que ter uma estátua. O Dorival Júnior, que tava no Corinthians, não pagou ainda o Dorival, velho. Mas olha só, quem ganhar o título da Copa do Brasil já vai pra quase 80 milhões de reais. Já dá pra pagar o Dorival. Agora eu quero ver como é que o São Paulo vai pagar o Dorival.
Só que tem um detalhe, o Hugo, como ele teve uma história no Flamengo lá, ele apareceu pro futebol, ele vai querer mais ainda ganhar do Vasco da Gama numa final. Tem uma rivalidade. É bem pensado, Não é? né, Renata? Olha, se for pros pênaltis, então o Hugo não vai tomar nenhum gol. Olha que beleza. Já pensou? Tipo, ganha um título pelo Corinthians, que é a Copa do Brasil. E se ele conseguir ainda deixar o Vasco em segundo lugar? Não vai, não. E o coraçãozinho, e o coraçãozinho dos dois aqui. Tem que trazer uma ambulância no programa. O Ronaldo já tá comemorando, viu? Bom, você já sabe que do seu lado eles não estão nessa. Mas eu quero eles bem longe de mim. Já sabe que já tá comemorando aqui, já quer dar a volta olímpica. Dorival Júnior e Leonardo Jardins. Um está na final da Copa do Brasil, o outro deixa o Cruzeiro. Mas eles falam aqui no Jogo Aberto. Uma ligação com o que vem acontecendo com os profissionais da minha área, já há algum tempo, dentro do nosso país. Nós estamos sendo desrespeitados em todos os aspectos, em todos os sentidos. E mais uma vez a gente finaliza um ano tendo Felipe Luiz como campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro e, no mínimo, um treinador brasileiro nas finais de uma competição tão importante como a Copa do Brasil. Eu prefiro chamar atenção para esse lado, que nos respeitem um pouco mais, que os treinadores sejam um pouco mais observados, avaliados, analisados, porque nós temos qualidade, capacidade, como os profissionais que aqui estão. Eu não quero que façam comparação em sentido nenhum, não é isso que eu estou falando. Tenho o máximo respeito por todos os profissionais de fora que aqui estão dentro do nosso país. Acho essa integração muito importante, mas eu espero um respeito um pouco maior da imprensa brasileira de modo geral. E isso é lamentável. Lamentável porque nós estamos perdendo muitos profissionais estão ficando no meio do caminho, desnecessariamente. Não quero que encarem como um desabafo, não. É apenas uma constatação do que vem acontecendo nos últimos 25 anos. Sempre tem um culpado no futebol, esse culpado está sendo diretamente o treinador de futebol e nem sempre é isso que... Em casa, nos jogos grandes, foi dos poucos jogos que a equipa não esteve ao seu nível, principalmente com as equipas com uma camisola mais pesada, mas hoje mostramos outra vez porque é que os adeptos cruzeirenses têm gosto por esta equipa e apoiam, porque viemos aqui à Arena, um adversário difícil, impusemos o nosso futebol, ganhamos durante os 90 minutos. Hoje é um dia de luto, de muita tristeza da família cruzeirense, da minha família e da família dos jogadores. Hoje acho que não é o dia para batermos esse papo. Com certeza que amanhã será um dia e vamos amanhã falar sobre tudo o que será relacionado com o treinador Leonardo Jardim. O seu futuro, a sua presença, tudo amanhã vai ser esclarecido. Já quero ouvir as opiniões de todo mundo aqui no debate. Esse debate promete a alegria, a felicidade, a autoestima elevada de Ronaldo Giovanelli, finalista da Copa do Brasil 2025. O Corinthians eliminou o Cruzeiro e aqui, desse lado, é só alegria, só alegria. Bidu, 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 teteia, bidu, 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 vai legal, bidu, teteia, bidu, 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 teteia. Mais uma final, bem-vinda Renata. E ó, pra desespero de uns e de outros aí, eu acho que vai ser difícil esse ano segurar o Dorival, hein? Olha, Dorival na final. Vocês sabem que eu passei momentos trágicos no futebol este ano. Então eu virei uma pessoa solidária, porque eu entendo a parte ruim da história. E aqui olhando para ele que está muito elegante, um corte impecável, camisa, tudo combinando, a calça perfeita. Mas está fora da Libertadores ou pré-Libertadores e vai jogar a Sul-Americana no ano que vem. Scarbi, tem que encarar a realidade. Bora lá, vida que segue. Bom dia, ânimo se é possível. Tudo bem, Rê? Eu tô ótima, só profissionalismo. Bem-vindo à Sul-Americana, Série B da Libertadores, viu? Mas você ainda não tá na Libertadores, calma também, você né? está. Mas eu vou falar um negócio, eu achei que o ano não tinha como acabar pior. Vai acabar o ano com chance do Ronaldo comemorar mais um título. Vai. Cara, não é possível, meu Jesus Cristo, não é possível.
Ele vai comemorar. Não é possível que esse cara vai ser campeão de novo esse ano. Não é possível. É assim, é o nível, não é possível, não é possível. Não, eu terminei o domingo frustrada por alguns motivos, mas o principal foi que eu imaginei que na hora da classificação teríamos uma narração assim, ó. E não veio! Como assim? Mas o que é isso, Ulisses? Fala com o coração. Soltou, hein, Ulisses? Olha isso, velho. Ah, mas Ele é o deixa eu herói. dar, você tem um clube, né, que eu elogiei, porque pra mim fez a melhor campanha no ano do que Palmeiras, São Paulo e Santos. Foi. Não é? Tem gente que acha que tem que ser campeão. Mas os 3 que eu citei atrás não foram campeões. Então não sei qual é a etapa, qual é a... Então, não foi não, ganhou... Acho que Você falou no programa que o Cruzeiro ia ser campeão? Eu achei que o Cruzeiro ia ser campeão brasileiro. Só pra lembrar, né? Eu achei que o Cruzeiro ia ser campeão brasileiro. Agora, Renata, torcida. É o diferencial, é o Corinthians. A torcida do Corinthians não adianta ficar bravo. Não adianta, cara. Tomou o gol, os caras levantaram, cantaram como se tivesse feito gol. A torcida do Corinthians é algo a ser estudado. O coração dele. Tamanha qualidade. Não é coração, cara. Mas a realidade é que você estava em casa na televisão, eu estava no estádio, sentindo o clima do jogo. Tanto em BH como aqui. Entendeu? E você fica torcendo contra. E você fica torcendo contra, perdendo seu tempo e não ganhou nada esse ano, não né? ganhou nada. Então, Conde, a batalha. Não ganhou o Paulista? Já ganhou sim. O Paulistinha Vocês têm que aceitar se adequar a essa coisa. Se tem alguém que a gente até brincou, falou aqui no programa, nossa, mas tá muito corintiano, e que já estava prevendo essa chegada à final da Copa do Brasil do Timão, é Marco Aurélio Cunha. Doutor, eu não me engano, seu coração é corintiano. Você tem que entender outra coisa. Eu não me engano. É conhecer futebol. É outra coisa. Eu disse... Gabriel faz o gol de pênalti, você não tá falando isso aí. Coraçãozinho do lado esquerdo. Você esperava que o Gabi não gol fizesse o gol? Como é que é o Gabi não gol? O Gabi não gol, porque eu não admito que um jogador vá bater um pênalti daquela forma. Me Nossa, perdoe. você e o Cicinho estão no mesmo... Pode, claro. E eu nem escutei o que ele falou. Não é possível que um gol decisivo, enche a pua, estufa a rede. Lance Agora, irregular, hein? você vai dar aquele totozinho. Pelo amor de Deus, me desculpe, eu respeito muito jogador Lance profissional. irregular. Jogador profissional eu respeito, porque não é fácil ser jogador. Mas não dá para aceitar. Eu já falei e vou falar isso a vida toda. Pênalti não é desafio, é execução. Lance irregular. Por que lance irregular? Não pode recuar a bola pro goleiro, né? Olha como você tá. Bom, quem está ao lado do Ronaldão, não só hoje, mas sempre, é Chico Garcia. Não. Me inclua fora dessa. O semblante, a leveza. Está aqui no programa daquele jeito, feliz, emocionado, Chiquinho. Realmente, boa tarde, mas eu tô até meio constrangido, né? Porque eu achei que eu era o segundo corintiano do programa, mas o Ulisses... Chico tá na boa. Rapaz, chegou, hein? Você só na boa. Eu até meio envergonhado. Boa, Hugo. Sua fantasia é Chiquinho. Monstro, é isso. Herói. Gente. no Corinthians? Não vamos discutir. Foi uma tarde não é? animada, não. Até porque Edu Dracena está duplamente triste. Nenhum título pelo Palmeiras, nenhum título pelo Cruzeiro. Pelo menos o Santos não caiu, né? Boa tarde, Renata. Quando eu falo, tem que valorizar E o gol da mão lá do Memphis? Não ajudou. Olha quem você o Edu falando de arbitragem. Era pra ser expulso, a cotovelada, ninguém fala nada. Parabéns aí ao Corinthians, passou pra final. E outra, já entrega a taça pro Ronaldo. Entrega, pode entregar sim, porque ele já tá comemorando. Ele já tá comemorando o título. Aí, Vascaíno. Tá chorando. Chora. Cicinho, e agora? Você tinha gravado o Fluminense na decisão. E agora, quem será o campeão da Copa do Brasil? Você já tem algum palpite? Palpite? É. É taca do VAR. Não teve o mas teve Bibizinho. Teve Bibi, viu? É Vascão aqui. Mas Bibi não é buzina? Tava abrindo passagem pra tirar o gol. Claro. Agora, eu não sei como consolar. Porque ele tava todo saidinho semana passada aqui no programa. O cara que tá feliz pela eliminação do Cruzeiro. É o seguinte. O Galo foi vice da Sul-Americana. O Cruzeiro não será vice da Copa do Brasil.
Mas o Cruzeiro, mesmo elogiado, valorizado, um elenco caro, muito cobiçado, não conseguiu superar o Corinthians nas penalidades e muito por Gabigol, Everton Guimarães. Muchacho, ânimo, adelante. Então, Renata, mais uma vez, você não erra, belíssima indumentária, sua figurinista nunca erra e você ajuda muito no montante de tudo isso. Vou contar uma coisa pra você, Renata. Eu fico assim, maluco da cabeça com gente descompromissada e gente displicente no ambiente de trabalho, sabe? E o Gabigol ontem, ele foi displicente e descompromissado. Não adianta fazer postagem em rede social pra explicar. Vai na zona mista e fala, cara. Bota a cara. Porque é um desrespeito você dar um pênalti daquele. Um desrespeito. Não tô entendendo, tá em cholonesa, assim. Não dá pra entender o que ele tá falando. Com os demais e gerou, o negócio foi tão complicado, porque gerou a saída do Léo Jardim, hoje pela manhã, informação, e o Tite deve ser anunciado entre hoje e amanhã como novo treinador do Cruzeiro. Vamos ajudar ele, amiguinhos! Ô, Everton, e o Gabigol? Fica ou não fica? Eu acho muito pouco provável, Renata, que fique. Primeiro porque o torcedor já tá maluco da cabeça, para não falar outra coisa, né? Porque eu tô proibido de falar palavrão. E aí tem o problema do Gabigol com o Tite, né? Que é um problema desde a época de Flamengo. Tem gente dizendo que já pararam as arestas e tal, mas acho muito pouco provável que o Gabigol consiga ficar no Cruzeiro depois do que aconteceu ontem. O torcedor tá muito incomodado. Acho muito pouco provável que fique. Tem um contrato. Chega de choro, né? Com o Cruzeiro. Chega, né, de choro também, Mas a primeira proposta que chegar, ele vai e o Cruzeiro libera. E aquela roupa preta e branca, que deixou também o torcedor maluco na saída do estádio do Corinthians, pode ser santista, né? Pode ser que ele esteja indo pra Vila Belmiro. Agora, quem não está na Vila Belmiro, e sim em outro lugar, é ele, o maluco, pirado, doidinho, fora da casa. Oi, cadê você, Capela? Olha lá o que aconteceu. Esse cara aí. Esperando o Super 6. Ele ia falecer isso. O que minha foto tá fazendo aí, ó? Olha lá! Tá louco? Olha aqui, ó. Que é o quê, ó? Olha, esqueleto. Dá pro Daronco lá que não deu Olha uma o falta lá. Everton. A mão na Tem bola. mais gente. Olha o Sgarbi ali, ó. Se liga aí, Chico. Edu e Everton, aguentem agora. Já chegou? Cruzeiro tem um- Já chegou? Hein? Já chegou o Super Cruzeiro que me prometeram no começo do ano? Ainda Deu não! chocolate no Só que Corinthians, vem, rapaz, né? ontem. Então cansei, eu não vou ficar esperando mais sentado. Eu vou esperar deitado, chega. O Ulisses, pô, falou que ia ser campeão. Por isso falou que o Cruzeiro ia ser campeão. Calma, Pé frio Garbinho, calma, danado, Garbinho. rapaz. Garbinho o quê? Eu tô fora agora. O cara tava na Série B. Tá falando o quê? Pé frio danado. É o seguinte, tava na Série tem B. presente pra muita gente por aqui, Pra mas mim tem não. presente pro Sgarbi também. Sobrou pra mim. Mas antes de você, calma que a sua hora vai chegar. Mas perdão. Everton Guimarães, a hora é agora e é sua. Toma. Vai, doutor Vai, Tom. Como é que é, Rona? Corinthians e Cruzeiro. Everton. 2-1 Cruzeiro. Ué, Pênaltis. e aí? No pênalti, se bobear, fica 1-0, né? Porque os goleiros vão fechar e o gigante Cássio vai fazer... Aliás, vai fazer o que ele já fez, vai continuar fazendo história na Arena Corinthians. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. E o gigante Cássio vai continuar fazendo história na Arena Corinthians. Hugo! 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 Renata, vamos lá, o Cruzeiro ano que vem, ele não vem pra brincar. 8, 7, 6, 5... Ele vem pra cobrança, Hugo no gol, partiu, bateu! O Gabigol viu o monstro no gol, o Hugo! O Corinthians pode ir à final, bateu o bidão, tá na final! Tá na
na final! Já que você tá tão feliz, dá um grito, solta o riso, não disfarça. Dorival, agora na final! Renata, vamos lá, o Cruzeiro ano que vem, ele não vem pra brincar. E agora, meu irmão mineiro, o que dizer para todos e todas? O que falar neste momento, depois que o Cruzeiro fica na semifinal da Copa do Brasil e era apontado pela maioria como o favorito, inclusive, a ganhar a competição? O cara de choro dele. Que cara de tacho, Os dois favoritos ficaram pelo caminho, né, Renata? Agora tem uma coisa que é importante a gente destacar. Não pode desconsiderar que o bom jogo que o Corinthians fez aqui no Mineirão na semana passada. Ninguém pode desconsiderar. Mas também não dá para desconsiderar o que aconteceu na Arena Corinthians ontem. E eu estou me referindo a... Aqui, o Corinthians jogou melhor, mas venceu com um gol irregular. E ontem, na pior das hipóteses, o André Ramalho precisava ter sido expulso, né? Tô vendo aí um contorcionismo da Tony. Não, porque aquilo ali não era um lance para expulsão, pelo menos com amarelo. Na sequência, ele fez outra falta para amarelo, ele teria sido expulso. Eu não posso desconsiderar esse tipo de componente numa decisão. Então o Corinthians passou por merecimento, jogou muito bem aqui, ganhou na casa do Cruzeiro, mas ganhou com gol irregular. Ah, mas a arbitragem não viu, o VAR não viu, estranho, né? Mas aconteceu, né? Mas aconteceu. Agora, essa cotovelada do André Ramalho aí, eu tô vendo um contorcionismo. Sabe, a gente falou, não, porque ali ele houve uma disputa de bola, ele larga a bola, cara. Ele larga a bola e mete o cotovelo no rosto do Cajota. Se expulsa, ninguém falaria nada, ninguém ia dizer, não, o árbitro meio que se equivocou, foi muito radical na análise, não era para expulsão, era para amarelo, ok, dá um amarelo e na sequência ele fez falta para outro amarelo. E aí ele seria expulso, mas já estava no final do jogo, não adianta, não tem problema. Você joga ali 8, 10 minutos com um a mais, para um time que jogou melhor, que estava vencendo o jogo, convenhamos, né? Eu não vou desconsiderar mesmo. Olha aí, ó, olha isso aí, olha esse lance aí. Aí eu não vou falar de arbitragem, isso é componente do jogo, Não interessa se o Gabigol rebolou para bater pênalti, não interessa o que aconteceu, os Corinthians foi melhor aqui, a arbitragem errou aqui e errou na Arena Corinthians. E não adianta brigar comigo, aí vocês vão brigar com a imagem. Era lance para cotovelada, era para expulsão. Ah, não, então era para amarelo, isso aí, então era para o segundo amarelo. E era expulsão. Nem amarelo o árbitro deu, nem amarelo ele deu. E aqui, o gol irregular ficou para alguém que não tinha imagem, 200 câmeras no estádio, e aí teve que ter alguém atrás do gol para mostrar um lance, que o VAR mais uma vez não viu, né? Então, sinceramente, eu reconheço o futebol que o Corinthians jogou, a vitória aqui com um gol irregular. O Cruzeiro teve tiveram esses dois lances aí que precisam, são componentes do jogo. Eu não vou falar? Claro que eu vou. Então a arbitragem teve participação fundamental e eu reconheço que o Corinthians passou por merecimento. Então, legal, parabéns ao Corinthians. Mas a arbitragem teve uma participação fundamental desses dois jogos aí. Chega, pô! Nossa senhora, gente, fato para resumir toda a história, que a Copa do Brasil tinha dois favoritos, sim, apontados há muito tempo, Fluminense e Cruzeiro, só que Vasco e Corinthians foram lá em campo e mostraram que tinham condições de chegar à final. Claro que o Cruzeiro vai reclamar desse lance de Minas, tem que reclamar mesmo, do gol de mão do Memphis, é muito claro. Mas ontem o Cruzeiro estava vencendo, estava 2-0, deixou ainda tomar um gol, ficou 2-1, levou para os pênaltis. E aí, gente, quem está na decisão por penalidade sabe que é diferente, não tem garantia nenhuma. Não tem, Chico. Não tem, mas o esforço do Everton em deslegitimar a vitória do Corinthians, não, a classificação do Corinthians é inacreditável. A gente vai questionar erro de arbitragem aqui ou não, beleza. Mas pelo amor de Deus, Mas você acha que era para expulsão o lance do Ramalho? Era, do André Ramalho era. Mas assim, aí vamos lá no sim, né, do Abel Ferreira. Na final da Libertadores do ano passado, tem um jogador expulso com 1 minuto e o outro time foi campeão. Então não quer dizer erros de arbitragem, a gente comenta aqui. Agora, não foi por isso, né? O Corinthians jogou muito mais que o Cruzeiro no primeiro jogo. No segundo jogo, o segundo tempo foi só do Corinthians, o Cruzeiro foi bem no primeiro tempo. O segundo tempo, o Corinthians merecia até ter empatado no tempo normal.
Mas aí a gente tem que falar de outras coisas aqui e mostrar um dossiê de 5 minutos do porquê o Corinthians está na final. Mas aí, queira é um divisor de água. Pelo amor de Deus. É um divisor de água não expulsar, ué. Bom, divisor de água, o primeiro gol do Cruzeiro teve falta no Yuri Alberto. Sério que nós vamos falar de arbitragem hoje aqui? Mas eu vou falar, eu sou São Paulino, todo mundo sabe. Que discursinho chato do Everton, hein? Nossa, mas que choro. Everton, calma aí, Everton, a sua cobrança tem que ser em cima de Gabigol, que não fez o pênalti. Tirar o Jardim, que demorou pra mexer no segundo tempo, quando o time desmoronou em campo. Do Wallace, que errou também. São 4 tempos no jogo inteiro, né? São 2 tempos em Minas, 2, claro, aqui em São Paulo. Sim. Dos 4 tempos, o Corinthians jogou muito melhor que o Cruzeiro em 3. Em 3. Ô, louco. Tem o três jogou melhor. Eu não vou aqui fazer papel de novo. Dorival Júnior, um cara que aqui muito criticaram e eu defendi. Tá aí, o Dorival é o cara que sabe jogar Copa. O Hugo Souza é gigante. Bidu também tem que ser enaltecido. E o Alberto gigante. Esse vai ser o desafio do Fernando Diniz, tentar derrubar um cara que é um expert em Copa do Brasil. Dorival, você conhece até os dedos dele. Você Conheço, você sentiu ontem, cara. Agora, em relação... Os 2 técnicos foram de São Paulo, Diniz e Dorival. Diniz é fera também. O que chama a atenção é o seguinte, o Dorival, pela primeira vez no ano, ele fez alteração no intervalo de jogo. Ele sempre altera com 15 minutos do segundo tempo. E ele mexeu muito bem no time do Corinthians. Mas também... As peças, lógico, tá perdendo 2-0. Provavelmente eles não tinham condições de 90, muito bem, acho que não. Não, o Carrilho não tinha condição de A estar no jogo. entrada do Garro muda a dinâmica do jogo. Muda a dinâmica, o Garro mudou a dinâmica do jogo. O Corinthians meteu 2 bolas na trave. Coisa que o Leonardo Jardim não fez, né, irmão? Uma bicicleta do Bidu, a bola deu na trave. Depois um chute do Bidon, que a bola dá na trave e volta, ele chuta, o Cássio pega. Então o Corinthians teve um volume de jogo avassalador no segundo tempo e merecia até o empate, sim, senhor. Se tivesse expulsado, não tinha nem criado jogada assim. Deixa eu falar pra você, se você nunca ganhou um jogo de futebol com 10 em campo na tua vida, na tua carreira maravilhosa, então mas não tem como saber, ele não foi expulso, só pra saber se ganharia ou não ganharia. Eu acho que vai voltar, desculpa, eu acho que vai voltar aquela desculpa de que se jogar tudo nas costas da arbitragem para tirar o foco de quem merece a crítica, de que foi aqueles que erraram feio no campo de jogo. Agora, Edu, sobre o Cruzeiro, o jogo em casa tem que ser lamentado, porque foi uma atuação muito abaixo do Cruzeiro que vimos ao longo de toda a temporada. E esse segundo tempo que o Cruzeiro também resolveu sentar na vantagem, tá 2-0, agora eu vou administrar, e não conseguiu. Pesou muito esse jogo, Renato, principalmente os 45 minutos do primeiro tempo lá em Minas, onde que o Corinthians jogou também muito bem. A gente também não pode aqui só apontar os erros do Cruzeiro, mas o Corinthians soube jogar um jogo importante, pressionado, o Mineirão casa lotada, e o Cruzeiro não fez o resultado. Agora, eu entendo que no segundo tempo aqui, o Leonardo Jardim demorou para mexer. Quando o Dorival coloca o Garro para jogar, o Garro comandou o meio de campo e não tinha ninguém perto ali para marcá-lo. E aí, um cara com qualidade como o Garro tem, começou a jogar e colocou o Corinthians de novo no jogo. E ele manteve o Bidon, né? Entendeu? Que também tem fazendo a função dele. E aí, quando os dois estão armando o time... E aí, os dois armando, aí tem o Matheus Henrique jogou muito pra mim ontem, mesmo sendo reserva, jogou muito bem ontem. E aí, o Lucas Silva cansou um pouco no segundo tempo. Então, de repente, o Leonardo Jardim, em vez de você fortalecer, ele foi mexer aos 43 do segundo tempo, de repente, para bater pênalti. Eu acho que aí vai uma crítica em cima do trabalho do Leonardo Jardim. Uma crítica que agora fica por aqui, né? Já foi embora, já não é mais técnico do Cruzeiro, abandonou a carreira, parece, não sabemos exatamente. Que final de temporada, o Flamengo brigando com o PSG pelo título intercontinental e a Copa do Brasil, com 2 grandes torcidas, times de massa, Vasco da Gama e Corinthians, decisão no Rio de Janeiro, primeiro jogo aqui em São Paulo, Marco Aurélio Cunha. E o final para as duas na semifinal foi igual, pênaltis e goleiros heróis. Os dois times são times de massa, times que têm bons treinadores, que sabem jogar esse torneio. Não são times brilhantes, só pode ter jogadores técnicos que façam muita diferença, mas são times bem treinados. Eu acho que, como sempre digo, se não matar em casa, morre depois. E o Cruzeiro não matou o Corinthians, morreu depois. Eu acredito nessa final mais no Corinthians do que no Vasco. Continua acreditando, porque acreditou mais o Corinthians também diante do Cruzeiro. Eu não me engano. Eu não me engano. Não é isso, é futebol, gente. A força do torcedor. Ele está sendo profissional, falando o que ele pensa genericamente. Eu torço pro São Paulo, mas eu sei ver o momento. Aí, Gabigol, faz o gol. Nossa, não tá mudando de opinião. Não é isso. Até isso. Não tem goleiro do outro lado. Até por ser não tem goleiro do outro lado. Não, só tem Os caras só estão falando que o Gabigol perdeu, não que o Hugo defendeu. Só tem jogador do Palmeiras pra ele. Você vê como são as coisas.
coisas. O Yuri Alberto fez um pênalti tão mal batido quanto o do Gabigol. Talvez não com a displicência que o Gabigol teve, mas foi tão mal batido. Volto a dizer. Meia altura pro Cássio. Pênalti não é desafio à execução. Vai rebolar, perde o pênalti. Dá um bico na bola, faz o gol. Ô, doutor. Então, eu acredito que nesse momento, o que pesou muito foi a falta de compromisso. Eu quero falar sobre o Gabigol, mas é ao vivo com vocês agora na TV também, porque realmente a torcida do Cruzeiro já elegeu o cara que é o grande oponente, o adversário dessa final, que foi o Gabigol. O Gabigol que na hora decisiva poderia ter aproveitado e não o fez. Agora as desculpas do Gabigol, aquele pedido de desculpas formal. Ó, Ronaldo. Meu Deus, tá um choro esse programa hoje, hein? Não era a forma que merecíamos acabar o ano depois de uma grande temporada. Obrigado, Nação Azul, pelo apoio incondicional. Assumo minha responsabilidade e meu erro. Tenho certeza que voltarei mais forte e sempre pronto para ajudar quando for necessário. Você tá meio Cruzeiro hoje. Mas, ó, eu já falei aqui várias vezes, eu sou fã do Gabigol, da personalidade dele, assim, que é um cara que no Flamengo... Só que, Gabigol, ele tá totalmente longe da realidade. Pichados, ó, Sgari. É, com razão, porque... ele, não tinha goleiro. Posso falar? Não tinha goleiro do outro lado. Não tinha goleiro. E o Gabigol que errou o pênalti. Não, foi minha mãe que errou o pênalti. O Wallace também errou. O Wallace errou, rapaz. Tá bom, mas o Gabigol... Gente, o Gabigol é um cara que sempre foi sinônimo de decisão. Sempre bateu bem pênalti. Os melhores batedores de pênalti. É isso, na frente do Hugo. O Gabigol, a impressão que eu tenho é que ele tá totalmente longe da realidade. Não, e o Gabigol, ele pertence a um patamar diferente. Quando você vai para uma decisão de pênalti, você imagina que o Gabigol ele vai ser protagonista, porque ele já fez isso. Não é a primeira vez que ele tá sendo colocado à prova. E a maneira como ele bateu... Não é possível que ele achou que batendo daquele jeito, o Hugo, que é um exímio pegador de pênaltis, não ia fazer nada. Mas é que, gente, o Gabigol sempre desloca o goleiro. Então ele não precisa chutar forte. A questão é que o Hugo enganou ele no movimento. O Hugo, gente, o Hugo trabalhou com o Gabigol 5 anos no Flamengo. Ó, posso mostrar onde foi que ele errou? 5 anos no Flamengo. Tanto é que o Hugo fala na coletiva. Você entende de goleiro, por acaso? Posso mostrar onde foi que ele errou? O outro lance mostra muito bem o que ele faz. Aqui, ó. Não, outro. Antes. Aquele que mostra ele e o Hugo. Eu vou mostrar pra você onde ele errou. Ele vai até a bola, ó, ele vai olhando pro... Aí parou. Ele tá olhando pro Hugo e aqui, ó. O que arrebentou ele foi o Hugo que fica parado. Sabe por quê? Quando ele chega em cima da bola, dá uma olhada aqui que ele vai soltar. Tem força. Dá uma olhada como ele tá próximo da bola. Agora, ó lá. Ele tá olhando ainda, ó. Ele pega em cima. Mas, Ronaldo, olha o movimento do... Pra poder dar força. Mas olha o movimento do Hugo. Olha o movimento do Hugo. Ele dá uma pisada. E que o bom Hugo dá uma pisada com a perna direita e ele parece que vai cair pro outro lado. Mas quando o Hugo fala o seguinte, ó, eu trabalhei com o Gabigol 5 anos no Flamengo, foi o único jogador que eu não quis ver como ele tá batendo pênalti, eu não precisava. Os outros jogadores, todos eu fui analisar, ver a cobrança de pênalti, que canto batia. Então ele estava acostumado, o Hugo tinha convicção que ele poderia pegar esse pênalti. Vocês acham que essa decisão de final de Copa do Brasil pode ser definida também nos pênaltis? Não. Eu acho que não. Você acha o quê? Mata-mata as coisas se equilibram, gente. Eu acho. Há 2 semanas eu pensava que era bem difícil chegar nesse nível e chegou. Que tristeza. Eu não sei não, hein? Não vai ser no Já centro. pensou, Léo Jardim e Hugo? Eu espero que não, porque eu não aguento mais uma decisão de pênalti. Eu acho que o Corinthians faz um placar bom aqui. Complica a vida do Vasco. Você acha que define aqui em São Paulo e aí quando chega no Rio de Janeiro já pode ter um quesito administração? Pode, eu acredito. Zero chance. Você acha que em casa o Dorival não tá indo muito bem não, em casa, hein? Você acha que o Corinthians é melhor do que o Vasco assim? Agora, o Corinthians, claro, tem o apoio incondicional da sua torcida. É um time que jogou muito sério o mata-mata. O desempenho do Corinthians na Copa do Brasil é muito diferente do que foi no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, quando ele é colocado à prova em jogos que são fundamentais, que você precisa fazer o resultado, ele tem aparecido. E alguns jogadores cresceram. O Breno Bidon é um deles, o Gustavo Henrique, o próprio Bidu e o goleiro Hugo, que é sempre esse pilar aí na defesa. Mas, Capela, agora é o Vasco da Gama. É outra história, é mais um confronto de 2 jogos e o Vasco, que não ganha um título há muito tempo, veio motivado, bateu um rival direto, que é o Fluminense, é um time comandado pelo Diniz, Dorival, Diniz, vai ser interessante essa decisão. Bora, Vascão.
Vai ser. E eu vou falar uma coisa, não quero ser cornetado, eu quero começar uma semana leve, tranquila, até porque ontem eu sofri demais, meu coraçãozinho também não aguenta. Vai, Corinthians, que coisa maravilhosa. Mas, pessoal, vem cá, eu quero falar uma coisa, não é para vocês levarem pro coração torcedores corintianos e vascaínos que eu vou falar aqui. Mas se você for analisar, veja só como mata-mata é uma coisa e pontos corridos é totalmente diferente. Vocês já perceberam que em 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, os dois, Corinthians e Vasco, fizeram quase uma campanha de rebaixamento e os dois estão na final da Copa do Brasil. Dois times desacreditados, até outro dia pessoal pedindo pro Fernando Diniz ir embora, que o trabalho era ruim, que o Vasco flertava com rebaixamento. A mesma coisa com o Dorival, o trabalho é ruim, não é bacana, se o Memphis ficar, não fica, o time cai, não cai, o Garro não volta, volta. Então assim, olha só que loucura. E eu vi muita gente na rede social, eu não tenho nada a ver com isso, mas cada um coloca a sua avaliação e estamos aqui para debater. Mas muita gente entende que a Copa do Brasil desse ano está nivelada por baixo, tecnicamente falando. Duas equipes que oscilaram demais na temporada e chegaram, para mim, merecidamente na final. A gente viu no primeiro jogo Vasco e Fluminense, o Fluminense tirou o pé e o Thiago Silva, ele falou no primeiro jogo, olha, segundo tempo a gente parou de jogar, ficamos de bolinha aqui, bolinha ali, bolinha aqui e aí pagaram, que o futebol não tolera esse tipo de coisa. Então só para poder fazer um resumo rápido, na minha avaliação, sim, tem favorito. Se a gente fizer o tete-a-tete, o mano a mano, pau a pau, que eu gosto de fazer aqui no programa, vocês vão ver que o time do Corinthians, no papel, é melhor que o Vasco e coletivamente, para mim também, é melhor que o Vasco. O que quer dizer que o Corinthians será campeão da Copa do Brasil, Renata Fã. Cicinho, você concorda ou discorda? Discordo 100%. É lógico. Se você colocar no papel, o time do Vasco é melhor. O time do Vasco é melhor. E assim, acredito que nessa final o Vasco vai ser campeão. O Corinthians já está respirando por aparelho. O Corinthians achou um resultado, respirando por aparelho. Faz tempo, desde o entregar em casa ontem. Está respirando por aparelho. Desde o que o Cruzeiro não forçou um pouquinho mais. Então, o Diniz também sabe como jogar contra o Corinthians. Então, na minha opinião, desconsidera tudo que esse cara aí falou. Corinthians é taca. Corinthians é taca, taca, taca. Soltou, o choro continua. Pode continuar se quer chorar mais um pouquinho. Entrega a taça então pro Ronaldo lá. Quer chorar mais um pouquinho. Copa do Brasil é completa... Chora cor de Drácula. Ronaldo, Copa do Brasil é completamente diferente. Quando São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, ele passou nos pênaltis pelo Sport Recife, perdendo em casa de 3-1. Ele passou, se não me engano, pelo Novo Horizontino ou Ituano, não lembro mais, né? Mas a Copa do Brasil é outra história, gente. É outra história. Ganha o que tiver mais camisa, o que tiver mais presença no dia, o jogador mais canchado, com mais disposição a disputar um campeonato de verdade, que a Copa do Brasil realmente é um torneio de campeões. Então, doutor, o senhor já ensinou aqui no programa que não se leva o jogo que foi para o próximo. Claro. Agora começa tudo outra vez. Resumindo, claro. O Vasco vai ser campeão. Boa, bora Vascão. Gente, que decisão, igual hein? O Fluminense. Não vai faltar torcida para nenhum lado, isso é fato, igual hein? O Fluminense, Cicinho, igual o Fluminense vai passar. Mas tava bem. O Fluminense, na minha opinião, o cansaço físico nos 2 jogos do segundo tempo acabou com o time. Chico, e aí? E aí, nessa campanha citada pelo doutor, o técnico era Dorival Júnior. Bom, agora a gente vai inverter um pouquinho a questão. Falamos bastante do Corinthians, quero falar do Vasco da Gama. Vasco da Gama, comandado pelo Diniz, quando ele aceitou ser o técnico do time, muita gente o questionou, que o Vasco estava mal, que o Vasco não tinha jogadores, que era até um candidato ao rebaixamento. Só que aí o Pedrinho e a diretoria contrataram no meio do ano, reforçaram o time. E o Vasco, no Campeonato Brasileiro, teve altos e baixos, assim como o Corinthians. Mas Sgarbi, na Copa do Brasil, ele chega à final credenciado por passar pelo Fluminense, que é um time que estava bem mais cotado. O Vasco, sendo muito sincero, tá? Eu fiquei feliz porque, eu já falei aqui, o torcedor mais apaixonado do Brasil, na minha opinião, é o vascaíno, cara. Que sofre há anos, não ganha um título há, nossa senhora, quanto tempo. E mesmo assim, cara, todo jogo lota o estádio, faz festa. Nossa, o torcedor vascaíno, mas é verdade. Você vai defender o Corinthians, tô falando do Vasco. O torcedor vascaíno do corintiano também é apaixonado, mas calma, segura aí o corintiano. O torcedor do Vasco é apaixonado, estádio, cara, merece um momento de felicidade como esse. De público, porque na mata ali sempre apoiando também. E o Diniz, cara, é um cara muitas vezes questionado, e em certos momentos com razão. Só, cara, o Diniz são 3 anos seguidos sendo finalista de grandes campeonatos, né? Libertadores 23, ano passado Sul-Americana e agora a Copa do Brasil. Então, é um cara que, na minha opinião, tem que ser mais valorizado também. O que ele fez esse ano, com o Ryan também, jogador do Vasco, que esse moleque joga de bola, cara, é impressionante.
Tá jogando muita bola no time do Vasco, que é um time que muitas vezes também não favorece o atacante. Claro que tem o Coutinho ali, que é um grande Levou jogador. o PH para a seleção brasileira. PH para a seleção. Então eu fiquei feliz pelo Vasco, o torcedor vascaíno merece, o Diniz merece e eu sou vascão na final. Não, imagina só, o Flamengo dominando a temporada, Edu, e de repente o Vascaíno com essa chance de ganhar uma Copa do Brasil e, na sequência, arrecadar muito dinheiro e garantir vaga na Libertadores diretamente do ano que vem. E que chance, né, Renato? Ele tem até mesmo para resgatar também. Ânimo, Edu! O amor do Vascaíno, põe pra fora, bebê! Até porque a gente vê que há bastante tempo acompanha o sofrimento do torcedor vascaíno, com não tendo dinheiro para contratações, passando por... Acho que nem sei se passou por transfer, mas é como dificuldade de contratações. Então, acho que... SAF que não deu certo. SAF que não deu certo. E você vê uma possibilidade de conquista de título faltando 2 jogos, eu acho que dá um ânimo muito grande para a equipe do Vasco. Estou torcendo muito pro Vasco e espero Ulisses, eu já estou ouvindo conversas na rede social, falando dos bastidores, muita gente apontando o Corinthians como favorito para ganhar esse título. Qual é a história para o Vasco da Gama? Qual o discurso que o Diniz tem que se apegar? Como é que ele pode motivar esse Vasco para ganhar o título, não apenas disputar uma final? O problema do Corinthians é que o Corinthians se adapta à maneira do adversário jogar. Tá perguntando do Vasco. Entendeu? E o Diniz vai tentar... se você deixar eu concluir, na sua falta de experiência como comunicador, e o Diniz vai tentar surpreender... Nossa, o Vasco da Gama. Sabia o time do Corinthians. Ele vai tentar fazer isso aí. O Diniz tem capacidade para isso. Ele é muito bom treinador. E ele é muito estudioso. Muito estudioso. Mas esse é o problema. Estudar o quê do Corinthians? Se o Corinthians joga de acordo com o adversário. O Corinthians pode mudar a maneira dele jogar. Contra o Cruzeiro, o que o Corinthians errou aqui? Lá contra o Cruzeiro, o Corinthians adiantou um pouco a marcação, não ficou tão dentro da área. Mas para mim o Cruzeiro é um time mais elogiado pelo meio-campo, não é? O meio-campo do Cruzeiro foi protagonista em vários jogos, inclusive contra Flamengo e Palmeiras. Não tem a bola. Só que quando o meio-campo não funcionou lá em Minas, o Corinthians dominou o jogo. Aqui, quando deu espaço, que o Matheus Pereira conseguiu se movimentar e receber bolas já em condição de poder deixar atacante na cara do gol. Porque lá o que o Corinthians marcou um pouco mais à frente e evitou que essa bola chegasse muito próximo ao gol. Tanto é que Ulisses está falando do PSG? Não, do Corinthians. Será que não é o Corinthians vai estar junto com o PSG lá pra jogar contra? Tá falando do time que tá de férias aí. Ronaldão, pra você o Corinthians é favorito. E se adapta ao adversário. Por que você não concluiu? Vocês têm inveja do Corinthians. Estão de férias. Vocês estão de férias com inveja. O Ronaldo tá constrangido no programa. O Ronaldo tá envergonhado. Foi o que eu vi nos jogos do Corinthians. Até que o Corinthians perdeu, velho. Desfraudou. Já Flamengo por aqui, hein? Disputa do Intercontinental diante do PSG. O que muitos sonhavam está acontecendo, a decisão é essa. Agora fala sobre a decisão diante do PSG para o Flamengo. Sempre quando se trata de uma final, sempre vai ter esse frio na barriga. Espero que continue assim até o fim da minha carreira, porque esse frio na barriga é o que dá vida pro jogo, é o que dá vida para os nossos treinos, para o nosso dia a dia. Mas não só os jogadores que passaram pela Europa, os jogadores também que sempre jogaram no Brasil são experientes, passaram por muito pelo Flamengo. Tem muitos jogadores, enfim, que são bem mais experientes do que eu, se for falar como Flamengo. E cada um chega nessa fase, passa a experiência um para o outro, o conhecimento um para o outro. Eu acho que através disso a gente vê a confiança que tem um no outro e tenho certeza que todos vão estar 100% para esse jogo. Tá aí, Alexandre falando sobre a decisão dos jogadores mais experientes, acostumado ao futebol europeu, fez carreira por lá, é um atleta que frequenta a seleção brasileira. E o Luiz Henrique, Cicinho, tá muito ligado, ele sabe quem é quem no Flamengo, como o time joga, quais são os feitos do ano, e vai ser uma grande batalha. O Flamengo vai... Aquela história, o que acontecer tá tudo ótimo, mas o PSG tem que abrir o olho porque não ganhou o Mundial e agora precisa consolidar esse título. E já tem o respeito, né, Renato? Nós falamos aqui na primeira parte das notícias que o Paris Saint-Germain, para esse jogo do Campeonato Francês, poupou sua equipe titular, então há esse grande respeito com a equipe adversária. Foi surpreendido pelo Botafogo no Mundial, então assim, o Paris Saint-Germain também não vem
somente para estudar o time do Flamengo. Em contrapartida, o Flamengo tem jogadores à altura, jogadores com carreira aí consolidada, jogaram na Europa, também sabe o que vai enfrentar. Se tem uma equipe nesse momento que pode jogar aí de igual para igual com o Paris Saint-Germain nessa competição, é exatamente o Flamengo. As outras equipes... Não, o Corinthians não? Pode jogar aí? Talvez o Corinthians que estuda muito bem o adversário. Aqui, pô, pode jogar lá. Mas assim, o Flamengo desbancou o Cruz Azul, desbancou aí o Munha e agora é o PSG jogar pro... Desbancou quem, Cici? Munha. Jogou o Munha lá pra Cova, lá pra Catatumba. Mas eu acho que o Flamengo tem que fazer o jogo dele, tem que saber a hora certa. Tem jogadores que estão preparados para decisões. Jorginho, se você pensar o próprio Alexandre, que é um cara que já rodado, Danilo, não é? O Rossi não é um goleiro jovem, o Arrascaeta vive o melhor momento, enfim... O Flamengo tem várias armas, Chico. A gente não pode menosprezar. Agora, do outro lado, é um adversário muito competente. Não, excelente time o Flamengo, maduro, acho que chegou bem na decisão. É que a minha dúvida em relação ao PSG é o nível de compromisso deles. Claro que eles vão querer ganhar, o jogador... muita gente brinca que o europeu não valoriza, o time todo no time jogo. Mas a questão é o seguinte, os caras chegaram ontem no Catar para jogar uma partida apenas. Eu acho que isso faz diferença, sabia? O Flamengo já vem de 2 confrontos aí, ganhou jogos em bola parada, porque faz parte, numa estratégia também, jogos difíceis, mas foi ganhando corpo para essa grande decisão. Eu acho que tem enfrentamento, sim. Não sei qual o nível de competitividade e enfrentamento que o PSG vai ter, porque em condições normais é muito mais Chico, time. Os caras chegaram com um aviãozão, teve um time que foi com teco-teco e bateu. Outra coisa que não estão percebendo, né? A gente nunca percebe, doutor, só o senhor. Às vezes é verdade. O Paris Saint-Germain é de quem? Trava alta. É do dono do Catar. Dono do Catar. O jogo é onde? No Catar. Só isso. Que isso. Um abraço a todos. E amanhã eles vão entregar os prêmios da FIFA, o The Best, deve ser inclusive do Dembélé, né? É a expectativa. Veja que, na verdade, o Paris Saint-Germain joga em casa. Lá não é o Corinthians não, doutor. Tá indo Não, mas que tem muitos torcedores Vamos do Catar ver. que torcem pro PSG ou viraram torcedores do PSG, isso é fato. Tem arbitragem, tem influência. Uma massa do Mengão vai invadir lá também, doutor. Mas eu acho que o Flamengo, ele pode tentar fazer um jogo forte. Pode. Não tem que pensar se vai ganhar ou não, mas tem que impor as suas características. Correto, tem um amigo meu fazendo aniversário, posso mandar um beijo? Manda. Léo Riso, um beijo no seu coração. Seu cavalo tá ficando bem, né? Esse já é sócio do Jogo Aberto. Sócio, Beijo, Léo, parabéns. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem muito mais. Vamos falar de Intercontinental, Copa do Brasil, final de temporada. E a gente segue bem. É isso, né? Tu tá chegando com os donos da bola. Uma tarde iluminada pra todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Vai, Corinthians!